Olá pessoal, continuando aí a nossa aula da onde a gente parou, a gente está falando sobre os aparelhos gessados de membro superior, né? Descrevemos aí toda a técnica antebráquio manual na nossa aula passada e nessa aula de hoje a gente começou a falar sobre a antebráquio manual, incluindo os dedos, né? Que aí a gente tem a técnica sendo realizada, igual a foto que está aqui ao lado, ó. Então essa é a antebráquio manual, né? Antebráquio palmar ou manual, incluindo os dedos, tá certo? Então, a descrição da técnica nós já falamos como que vai ser realizada. Agora a gente vai aprender uma outra técnica chamada de luva gessada para escafoide. Então, a luva gessada para escafoide, pessoal, ela também é antebráquio palmar. Porém, a gente, na técnica que está aqui ao lado, a gente deixa o polegar de fora, né? Então, houve uma fratura aí. Então, essa técnica é utilizada para as fraturas de metacarpo, né? Acontece muito aí nas lesões por briga, né? A pessoa dá um soco e faz uma fratura dessa região. E aí a gente deixa sempre o polegar para fora. Agora a descrição dessa técnica que a gente vai falar agora, ela é diferente, ela é o contrário da outra. Você vai deixar todos os dedos livres, né? Como tá aqui, ó. Todos os dedos vão ficar livres, porém a gente vai engessar aí, né, o polegar. Então, quais são as indicações, como que a gente vai realizar a técnica, pessoal? Então, posição do paciente sentado na maca ou com o membro estendido, mesma posição das anteriores, tá certo? Então, o paciente vai estar como eu estou aqui, ó, sentado, né? E aí ele vai ficar com o braço na maca estendido para frente, né? Então esse braço estendido e a gente vai realizar a técnica ali, tá certo? Então é a mesma posição, o paciente vai ficar na mesma posição das duas técnicas anteriores que a gente descreveu, né? Uma lá na primeira aula do sábado passado, uma na primeira parte dessa aula de hoje. Então agora nós estamos descrevendo. Então, modo de confeccionar, pessoal. Primeiro eu vou colocar a malha tubular na articulação metacarpo-falangiana até a prega do cotovelo e do polegar, tá? Então vamos colocar a malha tubular, sempre o primeiro passo é colocar a malha tubular, né, pessoal? Então eu vou colocar a malha tubular, lembra, pessoal, ó, se eu vou ficar com os dedos para fora, toda vez eu tenho que deixar pelo menos 2 dedos de malha tubular para fora, tá? Então aproximadamente aí 3 centímetros que eu deixo de malha para fora, né? E a mesma coisa aqui. Então, eu acho que eu acho não, né? Uma melhor forma de fazer, você deixa aqui ou você vem até o final, tá? Então, primeiro eu vou colocar a malha tubular na articulação metacarpo-falangiana. Onde que é a metacarpo-falangiana, pessoal? Aqui, ó, tá? Então, a metacarpo-falangiana. Então, eu vou colocar na metacarpo-falangiana de todos os dedos, né? Até a prega do cotovelo e do polegar. Então, vim até aqui. Segundo, vou colocar o algodão, né, em toda a extensão do membro, em especial nas saliências ósseas, a mesma orientação. Depois, terceiro passo, eu vou aplicar a atadura engessada, começando sempre de distal para proximal. Então, pessoal, se eu quero né, fazer a atadura engessada aqui, qual o tamanho da atadura? A atadura é de 10, tá? Então, eu vou pegar, vou enrolar aqui, né? E venho enrolando seguidamente, ó. Venho enrolando até a atadura engessada chegar. Quantos centímetros que eu vou deixar? Pessoal, aliás, essa daqui, por ser fratura de escafoide, onde é o escafoide, pessoal? Aqui. Então, eu vou deixar aproximadamente, ó, 4 dedos, né, dessa articulação do cotovelo, né? Então não tem problema às vezes vir até aqui, pessoal. Tem médico que até prefere, né, que ela venha até um pouco mais para cá para garantir que o paciente não vai ficar mexendo aí com esse tipo de fratura, tá certo? Então depois
qual tipo de orientação tem que dar para o paciente. Então vamos voltar, pessoal, bem devagarzinho, para a gente poder entender a técnica. O paciente chegou com uma fratura de escafoide, né? Qual que é o escafoide, pessoal? É esse osso aqui, ó. Essa fratura é muito comum acontecer em acidente motociclístico, né? Ciclístico e também automobilístico. O cara tá segurando no volante com impacto. Esse impacto sendo gerado nessa região, ó, a gente tem a fratura do escafoide, né? Então o escafoide está aproximadamente aqui e ele vai fazer essa fratura. Então o médico vai pedir para que você deixe os dedos livres e faça antebráquio para escafoide, né? Então eu vou realizar a técnica não nessa posição que eu estou aqui, pessoal, só para mostrar no vídeo. Então eu vou colocar até aqui a malha tubular, vestir a malha tubular, né? E aí eu vou deixar esse envoltório aqui da malha, tá certo? E aí eu venho vestir a malha tubular, aproximadamente deixando 4 dedos aqui, né? Eu posso deixar a malha vir até um pouquinho mais no final, pessoal, porque depois eu preciso dar o acabamento para ficar bem bonitinho. Então, eu vou aproximadamente aqui, deixo, depois só lembrando que a atadura gessada que vai vir até aqui, tá, pessoal? Então, eu vou puxar depois e fazer a segunda camada da atadura engessada, que nessa segunda camada é que a gente vai dar o acabamento para ficar aí com um aspecto bonito aí da técnica, tá certo? Então, pessoal, quando que é utilizada a atadura engessada para escafoide, né? Ela é utilizada quando a gente tem fraturas de escafoide, né? Não só nas fraturas de escafoide, tá, pessoal? Nós temos aí tendinites, né? Algumas tendinites aí, principalmente tendinite dessa região aqui, ó, o paciente fica muito tempo digitando em computador, em celular, e aí ele faz uma tendinite dessa região. E aí é feita a realização dessa técnica. Só que a gente sabe que na maioria das vezes não, para tendinite não é utilizada você engessar, né? Mas você fazer apenas uma calha, né, gessada, para que o paciente aí não tenha a imobilização, porém não tenha uma imobilização que vai gerar problema depois, tá certo? Então, a atadura indicada, pessoal, é a atadura de 10 centímetros, tá certo? Que é a menor. Agora nós vamos para uma quarta técnica, né? Essa que eu acabei de falar com vocês agora, da goteira, né? Chamada de goteira antebráquio manual. É chamado também de tala, pessoal, tala tipo luva. Então, a tala tipo luva, a diferença dela é que a gente vai utilizar aí a atadura, ao invés de usar a atadura gessada. Então, nós vamos aí, a atadura gessada vai ser apenas em uma região. Eu vou explicar para vocês agora como que faz essa realização da técnica aí. Pessoal, então quantas técnicas a gente já viu aí? 3 técnicas. A antebráquio manual, onde a gente tem o polegar ficando para fora, e aí a gente tem aqui a imobilização acontecendo até aproximadamente a cabeça dos metacarpos, que vem até faltando 2 dedos para chegar no cotovelo. Depois nós escrevemos a técnica com a antebráquio manual com os dedos, né? A antebráquio manual com os dedos, utilizados para esse tipo de fratura de cabeça de metacarpo, né? Ou aqui dos metacarpos ou das falanges, né? Então falamos aí da segunda técnica e aí nós falamos da terceira técnica, que agora vai ser o contrário. Você vai realizar o engessamento aí do polegar, deixando os 4 dedos livres, utilizado quando nas fraturas de escafoide, tá? E agora a gente vai falar da tala tipo luva, que é também chamada de goteira, né? A posição do paciente, pessoal, a mesmíssima, sentado na maca ou em um banco com o membro estendido, lesionado estendido para a frente. O modo de confeccionar: primeiro eu vou colocar
a malha tubular na articulação metacarpofalangiana até a prega do cotovelo. Então, vou utilizar aí a malha tubular, né, da prega da metacarpofalangiana. Prega da metacarpofalangiana é essa região aqui, pessoal, ó. Tá? Então, essa aqui é a prega, ó, a prega metacarpofalangiana. Então, eu vou utilizar como referência, sempre lembrando que eu vou deixar 2 dedos para eu conseguir dar o acabamento, tá certo? Então, o modo de confeccionar. Primeiro, colocar a malha tubular na articulação metacarpofalangiana até a prega do cotovelo também, né? Então, nós vamos deixar aqui dessa prega, né, até a prega do cotovelo. Isso nós estamos falando do quê? Da malha tubular, que é sempre o primeiro passo para minha técnica. Para qualquer técnica, o primeiro passo é realizar, né, eu vestir a malha tubular. O modo de confeccionar. Então, segundo, vou colocar o algodão, mesma coisa, coloco o algodão em toda a extensão, em especial nas regiões com maior saliência óssea. Onde tem maior saliência óssea, eu vou colocar um pouquinho mais de algodão, tá certo? Depois eu vou aplicar a tela gessada, tá? Então, e depois no quarto eu vou prender com a atadura de crepom, né? Que é a atadura normal, pessoal, sem o gesso, tá certo? Sempre começando de distal para proximal. A tela gessada, pessoal, vocês vão ver aí, eu vou mostrar a tela gessada, e a tela gessada a gente vai colocar apenas nessa região aqui, ó. Então, coloquei nessa região, né, o apoio nessa região da tela gessada. Vou moldar a tela gessada na posição que eu quero que o braço fique, e depois eu venho com uma atadura cobrindo todo, né, o meu membro superior, deixando, né, o meu membro superior, que a gente fala, até aproximadamente na prega do cotovelo. Então, vou realizando aí o enfaixamento aí com a atadura bem bonitinho, pessoal, para não deixar feio, né? E aí eu vou prender com o meu esparadrapo lá, ou com com a fita, pessoal, com a fita de crepom, né, ou fita crepe. Geralmente a gente usa mais o esparadrapo, porque tem uma melhor pega, né, vai conseguir segurar melhor essa atadura no local, tá certo? Então, pessoal, a gente descreveu aí, né, quais são as indicações, né, orientações, aliás, que tipo de orientação eu passo para o paciente. Pedir para ele não mexer durante 2 horas, é a mesma coisa. Não molhar o gesso e mexer bastante os dedos das mãos para ajudar na circulação. Nesse caso aí, a gente vai pedir para ele mexer o dedo que ficou livre, tá certo? Então, os dedos que ficaram livres, você vai mexer para ajudar na circulação, tá certo? É a orientação, mas sempre lembrar o paciente que é depois de 2 horas que ele pode fazer isso, tá certo? Indicação: imobilização provisória de fratura do terço distal do antebraço e das tendinites de punho. O tamanho da atadura gessada indicada vai ser a de 10 centímetros, tá certo? Então, pessoal, eu tenho que imobilizar. Quando que eu vou utilizar a atadura tipo luva, né? Quando que eu vou utilizar? Quando o paciente tiver uma fratura de terço distal do antebraço, ou seja, dessa parte distal do antebraço, né? E quando ele tem tendinite de punho. A tendinite é muito comum acontecer tendinite de punho, pessoal. E geralmente a técnica utilizada é a técnica que a gente acabou de descrever, porque ela vai travar a articulação do paciente nessa posição, não vai fazer os esforços repetitivos que estão causando a lesão para tendinite, né? Uma LER, que a gente chama, lesão por esforço repetitivo. E aí, quando você usa essa técnica, você paralisa nessa posição para evitar que um paciente realize o movimento e continue fazendo a lesão
causando inflamação aí do tendão, tá certo? Pessoal, então as indicações já falei, né? E daqui a pouquinho a gente volta aí para mais uma técnica. Então, lembrando que nós já descrevemos 4 técnicas, pessoal. E aí, vocês estando aí na apostila de vocês, para a gente poder continuar aí com as outras técnicas, tá certo? Então, até daqui a pouco, pessoal.